Boa noite, senhoras e senhores. Preparando aqui a semana, nós vamos ter uma agenda interessante. CPI na quarta-feira pode movimentar bem o mercado, então semana que tem indicador forte é uma semana geralmente agitada. Segunda e terça pode ter aí alguns falsos rompimentos até pegar tração e direção a partir da quarta e quinta, e sexta-feira já tenta amornar. Esse é um market profile meio clássico que a gente utiliza aí nas nossas operações do day trade lá na sala. Olhando em Ibov, tem uma figura não tão ruim no semanal, um martelo invertido, né? Quem está muito ruim semana após semana é a Vale. A Petrobras continua em lateralização, os bancos têm ali uma certa figura também de fundo no semanal, e há uma grande divergência no Bradesco. Depois eu vou olhar Braskem, que um colega pediu, e o milho também, que um outro colega pediu. Gráfico semanal do Ibov, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte: além dele estar nessa linha de tendência de alta, ela coincide com uma média bastante forte, é a média de 200. A gente está chegando muito próximo da média de 200. Eu não vejo muita divergência nesse ponto aqui, mas tem uma figura chamada martelo invertido aqui, que o acionamento se dá no rompimento do corpo dessa figura. Se você olhar no livro do Gregory Morris, ele tem comentário, tem estatística do Inverted Hammer, né? Ele coloca aqui como reconhecer. Isso é legal da gente poder trabalhar. Então, semanal, aparentemente numa região que pode dar um repique interessante, pelo menos no Ibov. Petrobras no semanal, ela tá lateral, né? As médias já estão emboladas, então ela tá numa região que bate no 35, chega a reagir até 38, 39 mais ou menos e volta a cair. Essa lateralização vem desde o segundo semestre de 2024. Teoricamente aí uma montagem de opções pode ser interessante, mas está bastante embolada, mostrando lateralização. A Vale, que eu comentava, ela está rompendo há pelo menos 7 semanas em queda, e eu alertei desse N, dessa figura de continuidade aqui, lá na sala pelo menos. Eu acho que eu falei isso no Twitter também. Esse semanal com N, ninguém assim acreditou muito nessa figura de continuidade, mas é uma figura muito forte da Vale. Se a gente olhar na média, não tem divergência no oscilador KVO, que leva em consideração o volume, mas ele está muito distante de média, né? O IFR dela no semanal tá 8,9 mais ou menos, tá bastante sobrevendida, tá chorando aqui para um ponto de correção, né? O Bradesco trabalha testando fundo anterior. Bradesco tem uma divergência grande aqui no semanal. Ele começa um processo aparentemente acumulativo nesse ponto aqui, mas não vence a média de 9, né? Ele entrou em super tendência de baixa, bate na média de 9, cai, bate na média de 9, cai, bate na média de 9, cai e caiu novamente. Tem realmente uma divergência, mas essa divergência ela precisa ser acionada. Sem o acionamento da divergência não adianta pensar em pegar a faca caindo, que geralmente a gente se machuca, né? Então vamos lá pro milho. Milho fez um rompimento. Eu puxei um Fibo nesse primeiro ponto de repique do W aqui, onde ele veio fazer o topo. Quando ele voltou, ele falhou fundo, né? Desse fundo duplo, não chegou no 23, tocou liso o 7,5 aqui, né? Eu tô no gráfico diário. Inflação, os grãos estão mais caros, né? Tá realmente tudo mais caro se você pensar na economia real, né? Então ele já rompeu essa região de topo anterior. Eu esperaria um teste aqui, pelo menos nesse gap. Enfim, ele está bastante esticado nesse momento, pensando em média. Olha a distância que ele está da média de 9. Então qualquer respiro aqui, eu acho que tem alvo acima de 78, 79 reais inicialmente, por conta da situação que está. Não pode esquecer que ele está bem esticado, né? O trade interessante foi próximo de média aqui. Tá? O Braskem perdeu, tá
tendência de baixa, super tendência, com as médias aí apontando para baixo. Eu não tenho estudo de FIBO aqui porque não tem. Eu tô com um topo confirmado, ele está vendido desde esse ponto aqui, né, do R$15. Não mostra sinal, tem uma divergência aqui, mas não, igual o Bradesco, né, não mostra sinal nenhum de recuperação. Vamos olhar esse topo aqui e este fundo e vamos inverter o FIBO, né, para jogar ele para baixo. Aí, ó, alvo no R$10,17. Não vejo muita recuperação, não. Sem romper um short-term high aqui, fazer uma marca de mitigação, pelo menos um rompimento de proteção, olha só. Ou um rompimento de média também, para quem não faz o segmento de estrutura. Sem isso, realmente fica complicado. Eu acho que ainda tem margem para descer o IFR. Tá vendo? O IFR também está divergente, mas ele já fez um respiro, né? Ele pode testar novamente um dos anteriores aqui, tá bom? É isso. Acho que mercado muito pesado. Se você olhar o S&P, começa a mostrar sinal de enfraquecimento. Olha, abriu negativo, ele está caindo 0,28 nesse momento. Vamos dar uma olhada? Olha aí. S&P, ele está querendo deixar um gap grande. Nesse movimento que ele está fazendo aqui, ele está quebrando estrutura de alta. Esse breakout structure aqui, ele dá seguimento para o order flow de força compradora. O que está acontecendo aqui, quebrando essa estrutura, né? Então essa quebra de estrutura aqui inicia uma estrutura de baixa, ou seja, ele pode buscar Fair Value Gap nesse ponto aqui, Fair Value Gap nesse ponto aqui, para poder estabelecer um zigue-zague de baixa. Ele veio com uma estrutura secundária de baixa e agora ele quebra a estrutura primária, formando nova estrutura, só que agora uma estrutura inteira de baixa, ou seja, ele está fazendo a expansão, né? Então, muito cuidado. O Brent estourou 7,5 aqui, trabalhando acima de 80, vai testar esses topos anteriores aqui dessa estrutura de baixa. Ele fez um filé para inverter a estrutura de baixa, ele tem que atacar lá em cima. Então, com S&P nessa quebra, commodities para cima, dólar também não está arrefecendo. Qualquer alta é para bater. Igual o vôlei, levantou, corta. Infelizmente é a situação que a gente está vivendo e precisa se adaptar. A gente trabalha como trader, comprando e vendendo. Se não tem compra, tem venda, tá bom? Nos vemos amanhã. Excelente segunda-feira para vocês. Tchau, tchau.